resgate histórico, né, do cidadão Belermino Victor Dalla Vecchia, o qual teve seu nome escolhido para essa escola em respeito e apreço a esse cidadão ponte-serradense, pois, segundo relatos, foi uma pessoa honesta, dinâmica, cooperadora e bondosa, e é mérito da família ter uma unidade escolar com o seu nome, onde se preserva e se desenvolve valores morais, os quais ele sempre vivenciou. A manifestação cultural do povo é um fator relevante na formação de uma identidade cultural, que tem como objetivo fortalecer e manter essa identidade a partir de um passado. Sabe-se da importância de registrar este acontecimento, que servirá de resgate histórico-cultural para a população ponte-serradense, bem como para todos os alunos que aqui estão e certamente os que virão. Gostaria de dizer da honra de estar aqui com vocês, do orgulho que nós temos de estar aqui na nossa casa, porque sempre que eu venho na Belermino, eu digo, estou em casa, na escola do meu pai. Então a gente fica muito feliz pelo convite. E a homenagem do Belermino nos orgulha sempre. Todas as vezes que nós ouvimos o nome de Belermino Victor Dalla Vecchia, na rádio, nas ruas, em eventos, a gente sempre sente de orgulho por isso. Então, antes de chegar na história do Belermino mesmo, eu vou contar alguma coisa que tem nesse livreto aqui, que nós tivemos um encontro da família Dalla Vecchia em 2005, em Encantado, no Rio Grande do Sul, que é de onde o nosso pai e a nossa mãe vieram, né? Naquele encontro nós estávamos em 1300 Dalla Vecchia. Então tinha um ginásio de esportes cheio, mais meio campo de futebol, que eles chamavam o Lonão de Dalla Vecchia, nos encontros da família. Então a família Dalla Vecchia, para chegar ao Belermino, assim, a família Dalla Vecchia tem origem em Montemezzo, na Itália, em Vicenza, na Itália. Vieram para o Brasil na época os pais, que se chamava Pianino e Dona Domenica, Pietro e Ângelo e Catarina. Na viagem de navio para o Brasil, o Pianino morreu no navio e foi jogado no mar porque não tinha como trazer ele para velar e enterrar no Brasil. Chegando no Brasil, a Catarina, a única irmã, também faleceu. Então ficaram Pietro e Ângelo. Então o Ângelo é o nosso tataravô. O nosso bisavô, o tataravô é o do Pianino. E o Pietro seria o bisavô da Zenaide, que foi diretora da escola aqui, né? Então, o Ângelo e o Pietro, dois irmãos. Desses dois irmãos, eles tiveram 40 filhos. O Ângelo teve 25 filhos, 2 casamentos, e o Pietro 15 filhos, também de 2 casamentos. Daí, é só para contar para vocês a origem da família, como veio da Itália para cá. Trabalharam muito, daí a família foi se esparramando pelo sul do Brasil, e o João, que é o pai do Belermino, veio para Ponte Serrada com a família dele, que criou os filhos aqui, né? E daí uns foram para o Mato Grosso, que a dona Angelina, que foi a primeira filha do primeiro casamento, que o pai do Belermino também casou 2 vezes. Teve 2 filhos do primeiro casamento e os outros filhos do segundo casamento. Então vou ler alguma coisa da história do Belermino. Belermino Victor Dalla Vecchia, nascido em 7 de outubro de 1924, na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul. Seus pais, João Dalla Vecchia e Maria Priscila Dalla Vecchia, que estão também enterrados aqui no cemitério, no mesmo túmulo que está o Romercino Dalla Vecchia. Então os pais do Belermino estão enterrados aqui junto com o Romercino. Ambos naturais do Rio Grande do Sul, seus irmãos Angelina, Paulino, Ângelo, Amélia, Comercinho, Nair e Terezinha. Desses filhos, tem 2 vivas, que seria a tia Nair e a Ernestina, né, que os outros já faleceram. Então o Belermino veio para Ponte Serrada em 1928, com 4 anos de idade, acompanhado de seus pais e irmãos para trabalhar na agricultura. Cursou até o 3º do primário na única escola de Ponte Serrada, na época município de Cruzeiro, hoje Joaçaba. Seu primeiro e único professor foi Avelino Gonçalves de Araújo. Aos 22 anos de idade, casou-se com Helena Maria Sonaglio. Desta união nasceram 11 filhos. 10, que graças a Deus estamos aqui, e o primeiro filho homem do pai e da mãe faleceu com 45 dias. Naquela época, meningite.
Então, o Luiz João, que era o nome do pai da minha mãe, e João era o nome do pai do Belemino. Então, o primeiro filho deles faleceu pequeno. Sendo os filhos são, por ordem de nascimento, José Maria Tereza, que Maria Tereza mora em Goiás, José Luiz, é o Juca, a maioria conhece por Juca, mora em Joinville, a Neuza, que presente, a Geni, a nona, a Geni, eu, Mário, o Carlos, Celso, o Gilberto Capelari, que não conhece, pouco sabe que o nome dele é Gilberto. Capelari, o Gilberto, o Roberto, que mora em Balneário Camboriú. E a Neiva está normalmente em Florianópolis, ela trabalha lá e cada pouco ela está, vai e volta. Então ele deixou a colônia e passou a trabalhar como sapateiro, autônomo, para a sobrevivência da família. 10 filhos, né? A mãe lavava roupa para fora e tal, e ajudava. E a nossa mãe, em 17 anos, teve 11 filhos. Então ela ficou 17 anos grávida. Ela ficou 17 anos grávida. Não tinha televisão. Daí, anos depois, abandonou a profissão de sapateiro e passou a ser açougueiro. Que é o açougue serrano, que só mudou de nome e tal, mas é o açougue serrano até hoje. Então, inclusive está no mesmo lugar. Então mudou a construção. Desde jovem, o pai sempre foi uma pessoa que participava muito de assuntos comunitários, auxiliando muitas pessoas. Inclusive, quando o Ponte Serrado se emancipou de Joaçaba, em 1958, o Belemino participou também dos trabalhos de emancipação de Ponte Serrado. Ele foi candidato a vice-prefeito em 1968, na extinta Arena, não sendo eleito. Na época, só para contar uma história curiosa, o pai era candidato a vice-prefeito junto com o Renato Centenário. E o Abílio Mantovani era candidato a vice-prefeito com o falecido Pedro Bortolassi. Daí o futuro genro ganhou a eleição do futuro fogo. Então foi essa história. Quase morava na casa nossa. Aí o pai também participou da fundação do Aimoré. O Aimoré foi fundado em 1960. Participou de diretorias, entidades de classe comunitária e foi um grande incentivador de carreiradas. Nosso pai gostava muito de carreiradas. Hoje aqui não existe lá, mas tem lugares que ainda tem carreirada e corrida de cavalo. E antigamente aqui era muito comum. A gente participava muito. Era aqui onde tem a sede do Banco do Brasil hoje, tinha cancha ali. A gente, quando era criança, participava muito das carreiradas junto com o nosso pai. Daí ele auxiliou também na criação do Colégio Cenicista Alberto Zauner Filho, que infelizmente hoje não existe mais. Foi uma escola que marcou a época em Ponte Serrada. Eu estudei lá, fiz no segundo grau, a gente foi diretor lá há muito tempo também. Era uma escola muito boa, uma educação bem forte, bons professores, mas infelizmente pelas circunstâncias ela acabou sendo extinta. E a última doação que o Belemino fez na vida, ele era uma pessoa muito de ajudar as pessoas, comunidade. A última doação que o pai fez foi para o Colégio Cenicista a propaganda de campanha de matrículas em 79. Então, ele faleceu dia 17 de dezembro de 78. E no começo desse mês de dezembro já começavam as matrículas do ano seguinte do Colégio Cenicista. Ele patrocinou os carnês para a matrícula da escola, que foi em setembro. E a doação foi feita em dezembro de 78. Daí ele faleceu em 17 de dezembro de 78, infarto agudo no miocárdio, próximo à cidade do Rio do Sul, mais precisamente em Apiúna, quando retornava de uma viagem a Florianópolis. Nosso pai e nossa mãe não conheciam a capital do estado ainda, e naquele dia casava um sobrinho da minha mãe lá. E a gente incentivou muito que ele fosse, do tiro, não conhecia e tal. O pai saiu de casa bem e tal, na volta, pararam na estrada, assim, foram numa barraca de beira de estrada, e o nosso pai embarcou no carro junto com os outros e estava chupando uma bala. E quando ele estava chupando esse doce, ele puxou, tipo, levou eu acho que ele tentou dizer ai. E a mãe pediu, o que foi? Você engasgou com uma bala? Tinha morrido.
depois me fala de fulminante, né? Foi assim a passagem dele. E o pai era colorado. Era colorado. E nesse dia, casualmente, sagrou-se campeão nacional de futebol internacional, seu time de coração. Na morte do pai, naquela época nós tínhamos um parente passando muito mal. E ele ficou eles ficaram muito indecisos em ir para Florianópolis com medo que o parente falecesse e o pai não conseguisse voltar para ver o Nilo, né? E o pai acabou morrendo antes que ele. Foi isso, né? O Nilo foi enterrado de manhã, o pai morreu de tarde. Eu estava junto contigo, Julinho. Na viagem, tá. Na viagem que era nosso presente de formatura, eu formei no ensino médio e eu não lembro se você era a diretora e o seu Abílio era o nosso patrono. Sim. E daí nós fizemos uma viagem a Foz do Iguaçu. Eu tenho me reportar a viagem a Cataratas do Iguaçu, Paraguai, que foi uma grande decepção para mim, nunca mais quis ir. E mais ou menos no horário que o pai faleceu, eu senti uma coisa assim, sabe? E comecei a dizer para a turma, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E ninguém protestou. Em Cascavel, quando a polícia rodoviária parou para avisar da morte do pai, o Abílio me disse, não sei se é o meu pai ou é o teu, um dos dois morreu. E eu disse, foi o meu. E virei para lá e dormi. Quando eu saí, eu tinha assim uma certeza, até a imagem que a gente viu, que eu vi, quando chegamos lá, o bicho paramos com o ônibus em frente ao Hotel Velho da Vidinha. Aquela imagem do Bibo vindo para o lado do ônibus, eu saí vendo aquela imagem. E senti exatamente a hora que o pai morreu. Se o acaso ou não acaso, eu não sei, eu tenho muito disso, de sentir as coisas. E o pai também tinha, porque ele pegava no ar. Não sei se vocês lembram, as nossas malandragens o pai pegava no ar. Não escapava, né? Ele ia quietinho, mas ele chegava na malandragem que a gente foi pulando. Né? Eu não apanhei do pai, só levei um tapa, mas valeu por resto da vida, porque eu já tinha 15 anos quando apanhei do pai. Foi a única vez. Agora o pai sempre foi muito bom pra gente, realmente. Aquilo que o Mário falou, das participações dele, ele gostava. O que era social, ele participava em tudo, festas da igreja, ele não ficava fora nenhuma. Na época já eles matavam, não tinha toda essa exigência que tem agora de vigilância sanitária. Ele era o primeiro a procurar o gado, procurava o melhor gado para a festa, fazia tudo com muito carinho. E nós já desde pequenos íamos para a festa ajudar. A Neuza e eu ia ajudar a limpar as galinhas. Galinha, bucho, tudo. E a gente cresceu vendo o pai fazendo isso. A mãe já não, porque a coitada estava sempre grávida. Mas a gente ia como o pai ajudar a colocar papel nas mesas, tirar o papel das mesas. Ele sempre dizia, pesada, vamos lá, que sempre tem serviço para todo mundo. E a gente ia. Eu lembro nitidamente que o pai saía, a mãe levava nós para a igreja, sempre. Saía com as três, né? Eu lembro das três, indo para a igreja com a mãe. Mas o pai levava a gente para a igreja para trabalhar. Mas ele deixou para a gente uma lição de vida muito grande. Adorava política, né? E eu puxei, acho que um pouco para ele, né? Um pouco não. Puxei bastante, né? Mas hoje eu vejo que, apesar de eu ter sido uma filha meio rebelde, de uma altura em diante, eu passei a ser um pouco rebelde, eu acabei realizando um sonho do pai, sendo candidata a prefeita na outra gestão, perdi, não me arrependi, foi a melhor faculdade da minha vida. Aprendi a conviver com as pessoas, aprendi a olhar as pessoas de maneira diferente, aprendi a ser mais humilde, aprendi a ver pessoas pobres e felizes. Quantas vezes a gente vê gente em mansões e infelizes, você sente a energia da casa, no passar perto da casa, e que ali dentro não tem felicidade. Mas a nossa família era pobre e era feliz. Aí fui candidata, perdi, aprendi muito. Agora fui candidata a vereadora. Quando acabei de confirmar que eu iria para vereadora, apareceu o câncer de seio. Mas se não, vou me entregar também. Tá?
Fui, fiz a cirurgia e acho que o quê? Uns 15, 20 dias depois eu já estava no texto, né? Pegava uma almofada, me amarrava aqui, um gelinho embaixo do braço e fugia do médico e ia para a campanha. Plantação de trigo atrás da casa e eu dava aula para o trigo. É verdade. Eu sempre brinquei de ser professora, sempre gostei muito de livro. E o pai comprava livrinhos pra gente. O Mário deve lembrar, ele comprava aqueles gibi. Gibi, hoje é caríssimo o gibi. Ele comprava gibi, palavrinha cruzada, tudo coisinha baratinho, porque ele não tinha dinheiro para comprar. Mas ele vinha para casa de Joaçaba com o gibi. O nome Matadouro Serrano, como é que surgiu o nome Matadouro Serrano, lembra? Na Serra Gaúcha. Ele foi conhecer a região de Lages, Lages, no Retiro, e passando por Lages, ele viu um local, o nome Serrano, Mercado Serrano, coisa assim. Aí já vem cá esse piazada, já achei o nome para o nosso matador. Vai ser Matadouro Serrano. Foi nessa viagem. Eu também vendia gato para os barrigas, nós chamamos ele de barriga, né? Daí o senhor do frigorífico lá começou a chamar o pai de Serrano, porque era o senhor da Serra. Ele veio de lá e falou, vamos batizar aqui o Serrano. Aí o segundo sobrenome nosso, praticamente é o sobrenome nosso, né? Serrano. Aí todo mundo pensa que é meu ano, você já vai para cá. Eles pensam que o sobrenome nosso é Serrano, mas é um nome que ele escolheu lá em 1900. Que na verdade era a firma Giareta da Alec. Daí ia terminar essa firma. E daí o pai indo naquela viagem, achou aquele nome bonito de Serrano. Daí quando terminou aquela firma Giareta da Laveca, daí formaram o Matadouro Serrano. E quando o pai veio do Rio Grande para cá, com o nono João da Laveca, a primeira morada do pai foi em Passos Maia, em Dom Carlos. Agora era Chapecozinho na época. Era Chapecozinho. Aí com a visita do bispo Dom Carlos de Palmas, mudaram o nome de Chapecozinho para Dom Carlos. Então ele morou um pouco em Dom Carlos para depois ir para cá. Não, o pai era assim, ele gostava muito de esporte. O esporte era futebol e bolão. Agora o cara não está subindo o bolão. Representando o Conselado, o bolão está inclusive. Nós tínhamos, naquela época, nós tínhamos Kombi. No sábado de tarde a Kombi não funcionava com nada. Ó, lava a Kombi, meta os bancos que amanhã temos futebol. Aquilo metia o gente da Kombi lá até tinha gente de tudo para escola para lá. Aí, aquilo, o Serrano Velho, não tinha time para matar, viu, gente? Tudo gente da cidade, não tinha nem fato. Numa altura quiseram formar um time no município. Daí formaram o Maimoré, acabaram o Serrano. Daí foi. Daí formaram o Ponto Serradense. E ele gostava muito do bolão, futebol, isso aí era com ele. E gostava de ajudar as pessoas, que a Nini falou. Era 10, 20 pessoas pedindo, vamos falar uma palavra bem, né? A buchada do porco, o fígado do porco, o sangue do porco, para fazer comida. Morcela, né? E a gente dava tudo. Tinha dia que dizia, ó, vem amanhã, que hoje já tem pessoal para levar. Vem amanhã, no outro dia vinha de novo. Era 10, 15 pessoas na fila esperando. Na questão da escola, o pai era quem acompanhava nossos temas. Ele sentava todo mundo na mesa, calcula um monte de filhos ao redor de uma mesa fazendo tema, né? E de vez em quando dava um rolo de pá, né? Brigava, não tinha nem dúvida, né? E ele, em local, dizia, piazada para o dia, olha para o dia de uma vez. Aí parava, sabe? Parava de brigar, continuava nossos temas, mas toda noite, coisa que não acontece mais hoje, né, gente? Ele sentava todo mundo ao redor da mesa, ele ajudava a fazer os temas, até eu lembro sempre da palavra cachecol, que num dos temas que tinha apareceu a palavra cachecol, e nós não sabíamos o que queria dizer. E ele já naquela época soube dizer que era manta. Os seus burros vão na escola para quê? Cachecol é essas mantas que eles usam para a escola para se agasalhar. Ele sabia, e a gente que ia na escola não sabia. O pai foi só até o 3º ano primário naquela época. Mas ele lia, ele ouvia a rádio, fazia a gente ouvir a voz do Brasil, ele fazia a gente sentar com ele ali perto do rádio, que eles têm um rádio até hoje na Soube, para ouvir o repórter essa, e na época da Revolução, para escutar
escutar as notícias da Revolução que interessavam para nós. Na Revolução de 64, a gente passava muito tempo na igreja rezando, as famílias, pai, mãe, a igreja rezando para que não acontecesse a Revolução, que não houvesse guerra. Quem levava a gente para a igreja era a mãe. O pai não ia, ele ficava cuidando da casa, porque havia muito medo que invadisse essas coisas, né? Esse período turbulento que se vivia. O nosso avô, pai do pai, foi preso porque ele não falava português, ele falava italiano. Na época da Revolução não podia. E flagraram ele falando italiano, foi preso. Todo domingo ele assava uma carninha e já começava na quinta-feira, ó, domingo lá em casa. Era sagrado, o domingo era almoçar com o pai e a mãe. Ele todo domingo assava carne e todo mundo almoçava junto. E tinha que ser cedinho, porque da 1h tinha que pegar os piá, que ele chamava, e jogar futebol para ele. Ele dizia assim, ó, 1h vai sair a cor, não tinha que buscar na casa o Celso, ninguém tem que dar 1h, tem que estar lá em frente ao clube, lá na frente do mercado lá. Aí eu pegava, tinha que almoçar cedinho, porque eu tinha que reunir a família primeiro, né? Para depois aí quando eu queria com o interior da bola, ia para Pumirim, Lindóia, Arabutã, Passo do Maia, daí para Toso, e onde tinha time de futebol, ele sempre tinha um. Então o domingo para ele era assim. Ele não era assim, ele era uma pessoa boa, não era ganancioso, e eu acho que a nossa família, a gente não é ganancioso. Nenhum de nós tinha aquela, meu Deus, tem que ter dinheiro, a gente trabalha para viver. E nenhum tem aquela sede de correr atrás de dinheiro. Dá para ver pela dificuldade que eles enfrentam no açougue, levantam de madrugada, e o pai tinha esse espírito também. Sem ter ganância, ele conseguiu produzir uma família grande, e todo mundo hoje, né, devagarinho, foi cada um se caminhando para o seu lado. Desde a família do avô João, eu me lembro que quando ele estava enfermo, ele costumava reunir os netos que iam visitar ele, os filhos, ele na cama e nós tudo em roda, ajoelhado no lado da cama, e ele que puxava o terço. E não era aquele terço de 5 dezenas e PT. Era terço com ladainha, com tudo que era santo que tinha na casa, ele chamava, sabe? Aí o terço demorava mais que uma missa. Aí depois, quando o pai tinha a família dele, continuou a mesma coisa, mas de noite a gente jantava, acendia a velhinha com a santinha em cima da mesa, todo mundo de joelho, com as cadeiras, se escoravam nas cadeiras, e às vezes uns dormiam, outros não, mas o terço era sagrado. E às vezes, como é que acabava o terço? Com os gatos? Os gatos, todo mundo tinha o seu terço. A gente ficava com um buraco com a mão na cadeira, né? E os gatos vinham fazer o quê? Brincar com o terço. E nós precisávamos brincar com os gatos, né? Quantas e quantas vezes que o terço acabou alguém apanhando. Porque em vez de rezar, ficava provocando o gato com o terço. Então são fatos assim, que a gente ainda lembra e dá risada, mas pelo menos assim ele criou a família que é voltada para a questão religiosa. Então teve um baile na Moré e eu era candidata à rainha do clube da Moré. Até hoje eu sou princesa da Moré, ninguém pegou meu cargo. Aí eles sentaram na mesa, eu pedi para outras mesas, e eles sentaram na mesa, tomando um esquinho aqui. mandou vir um Duras, e ó, eu disse, pai, para de tomar, que vai. Não, pode deixar tu firme. Eu gostava da música, sabe? Aí quando chegou a hora da apuração do voto, ele tinha que descer comigo lá embaixo. Aí eu disse para o seu Tony Fábio, Tony, pelo amor de Deus, fique junto com o teu pai, porque ele vai me cair da esquina. Não, ele está firme. Então tá. Aí ele foi na minha frente e eu quase que amparando ele, sabe? Quando ele chegou na metade da escada, ele rolou. Mas aí eu fiquei louca de você vai se machucar, né? Ele disse, quem que mandou você me curar?
vai morar, e ainda estou com meu título. E ele caiu acreditando que todo mundo avisava do nome dele. Mas ele era muito legal, meu Deus, eu era muito companheira dele. E depois era assim, ó, assim, disse, ó, vai fazer aquele serviço. Não foi? Ele não fala nada, fica quieto. Isso que nós estamos falando só do pai, né? Que a mãe. Quando ele passava por você, já teve, ó, cravo. Nós fazíamos serviço também pro pai de vez em quando, né? Mas uma vez se eu fosse o Bibo, que tu falou do Bibo, se eu fosse o Bibo, tinha me matado. Ele mandou fazer não sei o que era fazer lá. E eu dei um nó e foi jogar bola. Ó, foi jogar bola. Quando eu voltei, ali atrás da sogra, né? Eu cheguei no vidro dele e ia ver que ele me ajuntou, mas me pegou no tipo, aí o Bibo vai matar o carro. Eu sou pequeno isso, e era mais pequeno ainda. Ele me ajuntou no pescoço assim, ó. O nome do Celso, falando que o pai gostava de política, quando o Celso nasceu, o governador do estado era o Celso Ramos. E o pai gostava muito do Celso Ramos e colocou nele o nome de Celso. E foi no nascimento do Celso que a mãe ganhou o primeiro jogo de quarto, muito bonito, que está lá até hoje, que é o que o Gilberto, usa. Esse é o jogo de quarto que ele comprou quando o Celso nasceu. Era um bom de ganhar, o governo, o que era? Não sei o que era, sei que ele comprou aquele jogo de quartos para ele quando o Celso nasceu. E até hoje está comigo a cama, o jogo de quarto, brincadeira. Hoje eu chamo de viado mudo, né? Porque era brincadeira. E mandei laquear, tudo laqueadinho, e está lá no meu quarto, mandei lá ele, mas está lá. E ele, no tempo de piazinho, assim, imaginando lá com uns 15, 16, 17 anos, ele levava daqui a Joaçaba junto, né? Porque que é tropeiro aí, né? Eles levavam os porcos daqui a Joaçaba tocavam, sabe? Não tinha caminhão, não tinha carroça, tinha carroça, né? Tinha carroça para negócio que não conseguiam quebrar ou tal. E aí eles levavam, aí ele trazia, quando ele vinha, né, na volta, ele trazia o tutu, e aí trazia junto com os tutuzinhos, trazia os docinhos, porque tinha, né, trazia uma coisa diferente, porque aqui tinha ali a loja aí do bar, do Sudeste, do boleto, e aí ele trazia de lá umas rapaduras diferentes, aqueles paçoca. Nem sorvete sempre não existia naquele tempo, aí sabia lá, ele trazia tinha aquela mochila, aquela mala, né, com o dinheiro aí, que era da venda dele lá, mas ele sempre trazia um reservadinho para piazada, para se ter tempo. Quando ele morreu, no dia que ele morreu, ele parou nessa barraquinha, né, e comprou uma flor para a mãe, né? Deu para a mãe uma florzinha, um vasinho assim, tentava que aquela flor não vingava, lembra? Que ficava naquele vasinho que ele deu para ela. Aí entraram no carro lá, antigamente quem tinha uma Brasília era um carrão, né? Eles foram lá no Brasil, e aí eles pararam ali no Rio do Sul, comprou aquela flor, um barbalo e tal. E ele deu para a mãe aquele vasinho de flores, assim, ele deu lá, um minuto depois estava morto. Do jeito dele, ele era romântico. Porque a gente teve dois lados, a morte do pai e da mãe foi assim, totalmente, tipo assim, do dia para a noite. O pai foi assim, pai e a mãe, ela estava num lugar bem. A morte do Belemir pegou todos de surpresa, mas as boas lembranças que foram deixadas fazem parte de cada dia de sua presença e está entre seus filhos e amigos. Belemir Victor Dalla Vecchia sempre foi pobre. Meu pai sempre foi muito humilde, sempre foi. Quando era sapateiro, açougueiro, era uma pessoa muito humilde, ajudava muito as pessoas, como no cultural, matou a fome de muita gente. Lá no Serrano, cada um que chegasse pedindo, nunca saía sem alguma coisa que o pai desse, né, para essa pessoa, não sei como for. Nunca alguém bateu na porta dele e ele virou o rosto, não tenho, não dá, não posso. O pai era muito severo com os filhos. O pai era severo, não era mesmo. Mas ele era muito bondoso, ele tinha um coração muito grande. Ele sempre foi uma pessoa assim. Na época podia puxar a orelha e dar. Na época dava pau. Naquela época, né? Nunca deixou de ajudar a todos os que procuravam, e de dar a seus filhos o necessário para a subsistência de cada um.
Eu sempre digo, às vezes, em conversas informais, assim, a gente conversa, eu sempre digo assim, da nossa família, nós nunca tivemos e não temos até hoje dinheiro sobrando à vontade, mas nunca nos faltou o necessário. Nunca nos faltou. E isso é muito importante, porque a gente nunca tinha abundância, mas a gente era uma família unida, feliz, e nunca faltou o necessário.